Bom, começando mais uma aula aqui, aula de como criar públicos no Facebook Ads. Agora que você já aprendeu a fazer sua primeira campanha, a gente vai aprofundar um pouco mais e eu vou te ensinar como você vai criar públicos no Facebook Ads, quais são os tipos de público no Facebook Ads e como você vai, como e quando você vai utilizar estes públicos. Então, o objetivo dessa aula é te explicar essas três coisas: como você vai criar, quais são os tipos de público e como você vai e quando você vai utilizar cada um desses públicos que eu vou te explicar aqui, tá? Então, bora lá. Você vê aqui meu gerenciador de anúncios. Eu continuei da última aula aqui, onde nós criamos um público de interesses. Eu vou tirar isso daqui, porque eu vou te explicar agora como a gente vai criar uns públicos aqui, tá? Além de você ter esse dashboard aqui, que você cria um por um na campanha, você pode vir aqui nas ferramentas e encontrar, deixa eu te encontrar aqui, os públicos em anunciar, públicos, aqui tem o público que a gente criou na aula passada e aqui você pode criar os públicos como eu te expliquei. Então, recapitulando, quais são, como você vai criar? Você vai na aba de anunciar e você vai clicar na aba públicos. Esse daqui é o checklist. Quais são os tipos de públicos que você tem disponível? Como eu te expliquei na aula passada, você tem o público de interesses, você tem o público personalizado e você tem o público semelhante. Sabendo que você tem essas possibilidades para você escolher os públicos, essa é a frente onde você sabe o que você pode criar e dentro deles você tem mais informações. No público de interesse, você pode ter a geolocalização. Na verdade, em todos você pode ter informações como geolocalização, idade, gênero, interesses, a base de dados que você contém fazendo o anúncio, tá? Como seguidores no Instagram, como pessoas que mandam direct, como várias bases de dados que você tem. E você tem como criar semelhantes às suas bases, onde você vai deixar a inteligência do Facebook trabalhar para encontrar o público semelhante. Então, vou até colocar isso daqui que já vai servir para a gente trabalhar esse público aqui. Certo, então bora lá. Os públicos de interesses. Como a gente falou, os públicos de interesses, eles estão basicamente baseados nos interesses, que são o que a pessoa... Vou me colocar aqui pro ladinho para ficar mais fácil. O público de interesses, o que a pessoa curte, o que a pessoa curte, o que a pessoa trabalha, o que a pessoa estuda, o que a pessoa faz,
Tudo isso daqui, o Facebook traz como inteligência dele, para que você possa criar uma base de interesses que sejam próximos com a persona que você criou para os seus anúncios online. Quando a gente fala de geolocalização, você pode encontrar as regiões com CEP, você pode encontrar as regiões da forma que eu te mostrei ali na aula passada e como eu vou te mostrar novamente como você cria. Tudo isso daqui tem que ter como base a persona do público. Eu vou fazer uma aula específica de criação de persona, de como você faz esse estudo de persona, mas acredito que isso é primordial para que você possa fazer os seus anúncios online antes mesmo de subir uma campanha, você saber sobre a persona do público e também adaptar a persona ao resultado dos anúncios que vão ser gerados ali. Então é muito importante que você entenda que a persona é o que vai trazer essas informações aqui, é o que vai te mostrar cada coisa aqui quando você faz um anúncio online. Então, público de interesses. Como você vai criar o seu público de interesses? Bora aqui para a tela. Estando nessa tela aqui, que é a tela do Facebook Ads, estando na tela do Facebook Ads, eu vou te mostrar como você vai criar um público. Para questões de organização, eu te indico você criar na aba, nessa aba que a gente entrou, aba anunciar públicos, porque quando você for criar as campanhas já vai estar tudo pronto ali. Então eu quero criar um público de interesses. Onde eu vou criar um público de interesses aqui? Eu vou em público salvo, onde você vai dar os direcionamentos mais frequentes para facilitar a reutilização. Você cria aqui, criar um público salvo, e aí você pode dar o nome a esse público. Então, por exemplo, público, a gente deu uma questão ali na aula passada, um público fictício sobre futebol, porque você vende, por exemplo, camisas de futebol na sua loja. Então a gente vai criar um público futebol baseado em interesses. E aí a gente vai destrinchar aqui. Esse é o primeiro público de interesses que você vai criar. Vamos supor que você é de São Paulo e você queira, por exemplo, atingir o público do Sudeste. Você pode apagar o Brasil aqui, vir nas localizações e colocar todos os estados do Sudeste. Agora eu vou provar minha geografia por aqui. Então, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Agora eu vou ter que consultar o mapa para... Acredito que é isso. Acredito que é isso. Vamos confirmar? Provando minha geografia aqui. Regiões do Sudeste. Acertei. Então, bora lá. Tá certinho aqui. Então, temos o Sudeste inteiro sendo atingido. Se a gente tem, assim, como persona, pessoas que têm um interesse em futebol, e eu falei na aula passada que era um público mais masculino, a gente pode pôr em gênero homens. A gente pode colocar na idade, como eu te disse, hoje você não pode mais atingir com ofertas pessoas com menor idade. Isso vai te dar um problema quando você for fazer esses anúncios. É bom que você já pense nisso, até uma possível mudança que possa vir. E vamos pensar que uma pessoa se interessa por futebol e está nas redes sociais com mais ou menos 49 anos. Aqui em idiomas, você pode colocar português, não tem problema. Você está tentando atingir pessoas no Brasil com o Sudeste. Você vai trabalhar aqui no direcionamento detalhado os interesses. Quando você já tem a persona, como a gente desenvolveu ali, a gente já fez a idade dela, a gente já sabe o gênero dela e a localização dela. Se você tem dúvida quanto aos interesses e quiser dar uma melhorada nisso, você pode vir aqui em procurar. E você tem 3 opções que eu vou te exemplificar aqui.
Você tem nessa situação, quando a gente fala de interesses, você tem dados demográficos, você tem os interesses e você tem comportamento. Esses três aqui é o principal quando a gente fala sobre a criação de públicos de interesses. Dados demográficos. Vamos clicar lá um por um para que você tenha as noções de como se dispõem os interesses que você pode criar e qual a combinação. Então, clicando aqui na setinha, você tem formação, financeiro, acontecimentos na vida dessa pessoa, se os pais, por exemplo, se é pais de adolescente, se tem pais de crianças, se é pais de adultos, você tem toda essa segmentação para poder desenvolver isso. Relacionamento, status de relacionamento, se é solteiro, morando junto, tal. Isso antigamente as pessoas colocavam muito no Facebook, talvez até coloquem ainda. A ocupação, quais setores a pessoa trabalha. Aqui ele está te colocando, como você diz para ele, qual é a sua profissão, tá? A formação também, a gente tem, por exemplo, se você quer buscar dentistas, se você quer... se você colocar aqui, por exemplo... Odontologia. Você tem, pessoas que trabalham com vagas de emprego de odontologia, pessoas que têm interesse em odontologia, aí já tem algumas faculdades de odontologia. Então, você direcionando aqui, vou te dar um exemplo. Pessoas que a gente está criando de futebol. Como eu coloquei no último, futebol... Olha a variedade de interesses que tem aqui, Santos Futebol Clube, clubes de futebol, futebol em si só. Aí você tem a informação aqui ao lado de pessoas que expressam interesse ou curtiram páginas relacionadas a futebol. Com isso você já consegue ter uma abordagem muito legal de um público para criar. Quando eu vou criar um público de interesses... eu tento combinar de 4 a 5 interesses para que o público tenha um tamanho estimado que seja menor que 80 milhões, mas que seja maior que 20 milhões. Tudo vai depender do seu objetivo de campanha, tudo vai depender se você quer atingir as pessoas. Por exemplo, como o futebol é bem abrangente, você encontra vários tipos de gostos dentro de futebol. É bom que você atinja muitas pessoas. Tem produtos que são mais específicos. Tudo vai depender do objetivo da sua campanha, de qual tipo de campanha você está querendo fazer. Mas eu combinaria de 4 a 5 interesses, não muito mais que isso e não muito menos. Quanto mais interesses, mais direcionado vai ficar. Porém, se você tem pouco dinheiro e você direcionar demais, você vai ter menos pessoas entrando. Então, vai controlando aqui os tamanhos de público. Eu vou fazer um estudo maior sobre tamanho de público para trazer para vocês quais são os melhores tamanhos, quais são as melhores indicações que o Facebook nos traz. Mas hoje, por testes, eu já testei muitas vezes 1, 2, 3, 4. Com 5 eu acho o número ideal de detalhamento, de direcionamento. Então, vai minha dica aí. Quando você clicou aqui, vamos colocar, por exemplo, eu vou criar esse público de futebol. Então, a gente vai no público que gosta de futebol, um público geral, tem 1 bilhão de pessoas aqui. Aí a gente vai nas sugestões. Pessoas que têm um alto engajamento com futebol. A gente pode testar alguns específicos, nem todos a gente tem de cor. Vamos pensar aqui, chuteira. Pessoas que expressam interesse em páginas relacionadas à chuteira. Pode ser pessoas que compraram chuteira ultimamente. Tem várias situações. Vai em sugestões e vai vendo, equipamento dos jogadores de futebol, pessoas que gostam de equipamentos. Geralmente aqui você vai encontrar um público, por exemplo, que está interessado em camisa, está interessado em chuteira, está interessado nesse tipo de coisa. Tem um aqui também, roupas esportivas, e concluímos 5 aqui, onde a gente tem entre 16 e 19 milhões de pessoas. Aqui vai decrescendo porque a gente está querendo essas pessoas que estejam dentro dessa área,
tenham essa idade e sejam homens. Se você tirar aqui e colocar todos, aumenta para 34 milhões. Mas como eu sei que homens geralmente compram esse produto, porque eu fiz esse estudo anteriormente, vamos de homens aqui para você ser mais certeiro. O idioma em português. Aqui você pode fazer algumas conexões, como excluir pessoas que já curtiram sua página, excluir pessoas que já foram impactadas, como você está criando público de interesse. E provavelmente essas pessoas, a gente cria público de interesses não tendo uma base tão grande de dados, a gente pode deixar essas conexões. Quando você quiser limitar o público, por exemplo, você pode adicionar pessoas que gostam de futebol e praticam esportes. Deixa eu ver se tem essa ideia que eu tive aqui. Não tem. Você pode pegar, por exemplo, então, vou te dar outro exemplo. Você pode pegar pessoas que jogam futebol e têm uma formação em educação física. Pessoas que são formadas em educação física. O público vai diminuindo, ele saiu de 13 milhões para 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque você está limitando esse público. Aqui acontece que quando você tem muito dinheiro para gastar em anúncios, você pode ir limitando para encontrar pessoas mais e mais segmentadas. Nem sempre isso é bom quando você tem pouco dinheiro. Isso performa melhor quando você tem mais dinheiro. Por que eu digo de mais valor e menos valor? Porque quando você tem um maior valor, você consegue atingir mais pessoas dentro desse público que é mais limitado. Quando você tem menos dinheiro, é melhor você ter um público maior para poder atingir essas pessoas. Nas próximas aulas eu vou te mostrar algumas métricas que você precisa entender e isso daqui vai ficar muito, muito mais claro. Quando a gente criou isso daqui, eu tirei as conexões, tá? Quando a gente criou isso daqui, você pode salvar o público. E aqui nós temos o nosso público salvo. Daqui a pouco ele vai ficar verdinho aqui. E nós temos o nosso público pronto. Quando você finaliza um público de interesses, você passou por essas etapas aqui e você já tem esse público salvo quando você for fazer essa campanha. Concluímos o público de interesse. Qual será o próximo público que a gente vai olhar? Nós vamos olhar os públicos personalizados. Por que as pessoas criam públicos personalizados? Os públicos personalizados servem constantemente para a gente fazer algo que a gente chama de remarketing, que é impactar pessoas que já passaram pelo nosso funil, impactar pessoas que já passaram pela nossa base e elas se tornaram a nossa base de dados. Quando eu utilizo muito públicos personalizados quando a gente já está buscando mais vendas. Quando a gente está buscando mais vendas, quando você quer engajar e impactar pessoas da nossa base. Então, geralmente é nesses dois casos que eu uso muito o público o público personalizado. Como que a gente cria esse público personalizado? Nós vemos aqui, novamente, na mesma plataforma, lembra? Anunciar públicos, criar público personalizado e nós temos nossas fontes de dados. Quais são as fontes que a gente mais utiliza aqui? Eu utilizo muito 3 fontes de dados. Eu utilizo o site onde a gente tem o que a gente chama de pixel, que eu vou te explicar nas próximas aulas, que já é algo um pouco mais avançado. Eu vou te explicar como você utiliza o pixel, e o pixel é o que vai rastrear essas pessoas e colocar elas nas nossas bases. Então eu utilizo a fonte de site, eu utilizo muito a fonte de conta de Instagram e utilizo bastante a fonte de lista de clientes. Quando você tem uma base sólida de dados dos seus clientes, você pode subir em formato Excel para cá. Posso te mostrar isso numa próxima etapa. Você sobe para cá para poder impactar as pessoas daquele e-mail.
Então, quais são as fontes de dados que eu mais utilizo aqui nos públicos personalizados? Eu utilizo muito site, onde a gente tem o pixel colocado nesse site. Vou te explicar exatamente qual é o funcionamento do pixel nas próximas etapas. Ele é muito importante. Eu utilizo muito lista de clientes, onde você tendo uma base sólida, que a gente chama de CRM ali, você pode criar etapas específicas para abordar pessoas da sua lista de clientes. E eu utilizo bastante a conta do Instagram e às vezes também a página do Facebook, mas hoje em dia a gente utiliza mais a conta do Instagram. Visando que aqui a gente está com uma conta vazia, eu vou pegar uma conta do Instagram aqui, a minha conta pessoal, e vou te mostrar como você vai criar um público personalizado da minha conta do Instagram. Quando a gente quer pegar as pessoas aqui na nossa conta do Instagram, você tem os eventos que essas pessoas fizeram durante o tempo determinado, que é o tempo de retenção. Qual é o tempo que você quer pegar essas pessoas? Então vamos aos eventos aqui. Todos que engajaram com sua conta profissional, qualquer pessoa que visitou o perfil da sua conta profissional, pessoas que se engajaram com qualquer publicação ou anúncio da sua conta pessoal, e pessoas que enviaram uma mensagem para esta conta profissional e pessoas que salvaram qualquer publicação ou anúncio. Daqui para cá a gente já forma o funil. Ó. Todas as pessoas que engajaram, ela pode ter feito qualquer pessoa, ela pode ter visto um anúncio, ela pode ter curtido, comentado, salvado alguma coisa na sua página, como também ela pode ter deslizado no carrossel. Ela fez qualquer uma ação valiosa durante você estar passando por ela. Você foi e impactou ela de alguma forma, você pode estar pegando essa pessoa e revisitando ela. Quando você vai aqui, vai afunilando. Qualquer pessoa que visitou a sua conta, ou seja, a pessoa aqui em cima foi impactada com um anúncio. Você está excluindo a pessoa que foi somente impactada de um anúncio e está colocando pessoas que realmente visitaram a sua página do Instagram. Quando a gente vai afunilando aqui, você tem as pessoas que engajaram com qualquer publicação com anúncios. As pessoas, elas tiveram uma ação mais valiosa como curtir, comentar, salvar, deslizar, tocar no botão ou compartilhar. As pessoas que enviaram uma mensagem, você já vai afunilando. Quem te enviou uma mensagem pode ter uma proximidade maior com você, pode ter uma dúvida mais específica. E as pessoas que salvaram qualquer publicação, visando que o Instagram acredita que salvamento é uma das ações mais valiosas que tem. Depois também quero te mostrar um pouquinho sobre o funil de consideração do Facebook, mas salvar para ele é uma coisa muito importante. Vamos abranger bastante e colocar todos que engajaram com a conta profissional. A retenção. Eu acredito que quando a gente faz um estudo de pessoas, eu acredito mesmo que uma pessoa que te viu há 365 dias atrás por uma única vez não vai ser impactada tão bem novamente com o seu anúncio. A não ser que tenha alguma forma de você impactar ela muitas outras vezes durante esse tempo. E eu gosto muito de utilizar uma retenção de 90 dias pelo menos aqui. Não menos que isso, não muito mais. Tem casos que eu uso 180 dias, que são 6 meses. Diversos casos, tudo depende de cada caso, mas de forma fictícia aqui vamos utilizar 90 dias. Aqui você pode, por exemplo, excluir as pessoas que te mandaram direct. Você pode incluir as pessoas que te mandaram direct e fazer com que o Facebook torne isso uma forma bem legal. Mas como eu estou criando um simples e tudo, como eu te disse, vai depender do seu objetivo. Vamos de todos que engajaram sua conta profissional com uma retenção de 90 dias. Nomeie esse público da forma correta. Para que você lembre exatamente do que se trata esse público. Se quiser deixar alguma descrição aqui explicando o porquê de cada coisa, é bem legal deixar. Criou o público. Quando você cria um público personalizado, ele já te apresenta aqui para você criar um público semelhante. Além disso, se você vir aqui no criar público, também vai aparecer.
Por que a gente cria públicos semelhantes? Vou te explicar exatamente o porquê da gente criar públicos semelhantes. O público semelhantes faz com que a inteligência do Facebook trabalhe a partir de suas bases. A partir do momento que você criou um público personalizado, você está dizendo para o Facebook que esse público personalizado tem uma consideração a mais do que um público de interesses. Você quer reimpactar essas pessoas. O que você acha de criar um público que seja valioso e que tenha um público parecido com quem você impacta frequentemente? Então, vou te dar esse exemplo. Quando você cria um público semelhante, você está dizendo para a inteligência do Facebook que ela vai trabalhar em cima de um público que é valioso porque ele se parece com as pessoas que você costuma impactar. Ou seja, você está dizendo para ele que, de forma semelhante ao que você cria de personalizado, você quer impactar pessoas que são parecidas. Deixa eu te mostrar isso na prática. Criei aquele público personalizado de 90 dias, certo? Imagina você criar um público que ele tem muitas e muitas semelhanças, como diz o nome, ao público que você já impacta constantemente. Qual é o valor disso? Você poder reimpactar, não reimpactar, mas impactar pessoas que já são parecidas com a sua base. Você não está impactando pessoas que talvez tenham uma semelhança. Você está impactando pessoas que realmente têm semelhança às pessoas que você impacta normalmente. Então vamos clicar aqui no público semelhante. Criou o público semelhante. Qual é a sua fonte de dados? Eu estou criando um público semelhante àquele personalizado que eu criei. Essa é a fonte de dados que eu estou pedindo para ele abordar. Você pode selecionar uma localização específica, por exemplo, pode pegar só as pessoas que são de São Paulo. Ou pode ser do Brasil mesmo, pode deixar até aberto, que ele já vai pegar as pessoas que já estão ali. E você tem que selecionar o tamanho desse público. Como funciona o tamanho desse público? Quanto maior a porcentagem, maior o público. Porém, quanto maior a porcentagem, menor o nível de semelhança. Se for 1% de semelhança, ele tenta encontrar pessoas exatamente iguais. E é aqui que está o valor. Eu, em uma campanha, geralmente nunca passo de 3% na semelhança aqui. Mas sempre o que tem melhor resultado é 1%, mas sempre vai testando. Mais 1% é uma boa semelhança. Ele é muito similar ao público que você criou aqui. Isso tem como eu posso dizer? Isso tem um valor inestimável. Tem um valor inestimável. A gente coloca aqui, eu quero pegar pessoas na América do Sul, no Brasil. Eu vou alcançar uma base de 1.700.000 pessoas. Por esse público aqui ser do meu Instagram, ele já vai encontrar as pessoas que mais são impactadas. Criou o público, tá salvo o seu público semelhante. Abaixo de 1.000, que ele quer dizer aqui, é que ele vai preenchendo. Esse público, ele vai enchendo. Quando você cria, por exemplo, um público de interesses, que vai visitar a sua página do Instagram, ele faz uma ação valiosa que é popular os outros públicos, porque ele acaba entrando no seu funil. Quando você cria um público de interesse e a ação valiosa dele, por exemplo, como a gente criou aqui, é o perfil do Instagram, e ele visita o seu perfil, constantemente ele vai entrando nos públicos personalizados e os 90 dias vão sempre ocorrendo e sempre se tornando atual. Então esse público sempre vai se renovando. Então sempre cria esses públicos para que eles possam ir se renovando e eles vão preenchendo no formato aqui que eles procuram público a partir da data de criação. Esses são o básico do básico dos 3 públicos que você tem que criar para fazer uma estrutura de campanhas. Entendido isso, nós vamos partir para a próxima aula, onde nós vamos desenvolver um pouquinho dos objetivos de campanha, o porquê de cada objetivo.
E em seguida a gente vai ver também o posicionamento de cada campanha. Se tiver alguma dúvida, vai no nosso suporte que a gente faz questão de te ajudar a criar bons públicos. E eu vou fazer uma aula mais específica, mais prática de como você vai criar os melhores públicos e como usar em cada situação. Bora lá? É isso por hoje.